Um estudante brasileiro de 18 anos foi detido ali por agentes de imigração dos Estados Unidos em Massachusetts no último fim de semana. De acordo com a imprensa americana, o jovem estava indo ali para um treino de vôlei com outros 3 colegas quando foi abordado pelos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A prisão gerou grande protesto no subúrbio ali de Boston, onde ele vive. Fred, o que a gente sabe até agora sobre esse caso? Olha, as informações ainda são muito iniciais. A prisão aconteceu no sábado, ele estava dirigindo o carro do pai dele, que era quem era procurado pelo Serviço de Imigração. O pai dele é João Paulo Gomes Pereira, né? 38 anos, ele trabalha com uma espécie de serviços gerais e pintura junto com a mulher dele, segundo uma reportagem do Boston Globe publicada hoje. Né? Ele estava a caminho da escola, ele ia participar de um treino de vôlei e no fim de semana ainda haveria a formatura do high school. Né? Tanto é isso causou essa manifestação dos colegas que fizeram um protesto e outros vários protestos estão ocorrendo na escola e nos arredores de Milford. Nós estamos vendo aí algumas das imagens desses protestos que foram divulgados por redes sociais. Né? E há uma questão. No sábado ele foi preso, no domingo a advogada já entrou com habeas corpus, porque ele, além de ter apenas 18 anos, ele não tem antecedentes criminais, ele chegou nos Estados Unidos levado pelo pai aos 5 anos de idade, ele praticamente a vida toda dele foi nos Estados Unidos, né? A advogada pediu a libertação e no próprio dia 1º, uma corte distrital de Boston garantiu 2 coisas. Primeiro, que ele não fosse deportado por um prazo de 72 horas, a contar do dia 1º de junho. E, caso haja uma ordem do Serviço de Imigração, que ela seja comunicada à Corte com uma antecedência de 48 horas. Então, isso ganha um pouco de tempo para essa ação judicial da justiça local, e também houve essa pressão da governadora de Massachusetts, né, Maura Healey, que também soltou uma nota oficial se dizendo indignada com a detenção desse jovem. E, Fred, ela pede explicações sobre o motivo, mas ali o que se fala é que, na verdade, o Serviço de Imigração americano estava procurando, na verdade, o pai do Marcelo, né? Exato. O Homeland Security, o Serviço de Segurança Doméstica dos Estados Unidos, divulgou um Twitter na época, explicando, né? Ali até fala, né, que, na verdade, eles estavam procurando o João Paulo Gomes Pereira, e que disseram que tinham notificado ao ICE, né, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, que ele tinha o hábito de dirigir de forma imprudente com velocidades superiores a 160 km por hora em áreas residenciais. É um motivo secundário, mas na verdade é porque ele estava ilegal. Né? A ordem de prisão e detenção era por conta dele estar ilegalmente nos Estados Unidos. Essa reportagem que eu citei do Boston Globe fala que a família tentou essa regularização ainda no final do governo Obama, mas logo depois Donald Trump foi eleito, né, o primeiro governo do Donald Trump, e isso houve um acirramento e a dificuldade dessa conversão da cidadania. Né? Então eles continuaram de forma irregular. Essa matéria do Boston Globe também contradiz essa informação que foi dada pelo Homeland Security e também pelo Todd Lyon, que é o representante do Homeland Security lá em Boston. Né? Que eles dizem que, fazendo uma pesquisa nas cortes em Boston, não houve encontro de nenhuma outra ocorrência, a não ser uma multa que foi paga pelo João Paulo, na época, no valor de $100, né? Então não tem essa informação de que ele habitualmente pratica esse tipo de crime. Então, mas a questão ali é secundária, como você bem falou. Há uma política dos Estados Unidos, né, de acirramento no afastamento dos migrantes,
né, ilegais. Foi uma promessa, inclusive, de campanha do presidente americano Donald Trump, né? Foi uma promessa de campanha. Logo que ele tomou posse, ele assinou 8 ordens executivas nesse sentido, sobre fechamento de fronteira, acirramento de deportações, né? Nós estamos aí na tela, desde o início do governo dele, em janeiro até maio, segundo o Homeland Security, foram 142 mil deportados. Desses, 783 foram brasileiros, né, nesses voos que têm chegado, o último deles agora no dia 25 de maio, né, com 103 brasileiros, né? Aquela região de Massachusetts... Uma região que já tem muitos imigrantes e tem muitos brasileiros também, né? Sim, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, divulgou em 2022 um relatório sobre a presença de estrangeiros, né, de brasileiros no exterior. Dá em torno de 1.900.000 brasileiros no exterior. A região de Boston, né, que é a capital de Massachusetts, é o segundo lugar com mais brasileiros nos Estados Unidos, né, seria em torno de 290 mil. Perde para Nova York, né, que tem mais ou menos 500 mil, e fica à frente de Miami e arredores. Ali considera Boston e mais os arredores, né, para ter essa numeração. E tem uma outra questão também, né, Fred? Porque aquela região ali da governadora, né, também faz uma oposição ao presidente americano, Donald Trump, né? São duas características. Primeiro, o Massachusetts é um estado considerado um estado democrata, né? Ele é governado por uma governadora do Partido Democrata. Donald Trump perdeu nesse estado, né, nas eleições de 2024. E a relação é mais ou menos tensa ali. Segundo, o Massachusetts é considerado o que eles chamam nos Estados Unidos de estado santuário ou cidade santuário. São estados e cidades que têm um comportamento um pouco mais amistoso e receptivo com imigrantes, né? Não é um status legal que torne ele isento das leis federais ou das leis de imigração. Mas ele costuma ter um tratamento um pouco mais amigável para que seja o acolhimento e o tratamento, fornecimento de serviços públicos, assistência e benefícios sociais, etc. Tanto é que foi uma juíza de Boston, uma juíza distrital de Boston, que impediu uma das principais medidas do governo Trump, que previa, que suspendia uma medida do governo Biden, que impedia a deportação de 532 mil migrantes ilegais da Venezuela, Haiti, Cuba e Nicarágua. Agora, no final do mês passado, a Suprema Corte suspendeu a validade dessa ordem, dessa decisão judicial de Boston, e está em suspenso, mas Trump já está em condições de começar a preparar a deportação desses 532 mil migrantes ilegais. Então você tem esses dois fatores, né? Você tem um estado de forte orientação democrata, rival do partido republicano Donald Trump, e também esse histórico, né, de considerado um estado santuário, né? Não é um status legal, é um status basicamente de acolhimento, né? Vou aproveitar e chamar o pessoal aqui para participar da nossa enquete, que é justamente sobre o tema dessa deportação. Por enquanto está 50% a 50%. Se o presidente americano Donald Trump ele não está conseguindo ainda implementar algumas medidas do que ele quer na questão ali da esfera econômica, pelo menos nessa questão da imigração, ele tem conseguido avançar um pouco, né, Fred? Sim, ele tem conseguido, apesar dele encontrar bastante resistência justamente nas cortes distritais, que leva ele a seguidas ações, né, contra essas cortes, contra escritórios de advocacia, justamente porque é ali que está havendo a resistência. Foram cortes distritais que questionaram já de cara uma das primeiras ordens executivas, que era a que garantia a deportação de filhos de imigrantes ilegais nascidos nos Estados Unidos, né, de acordo com a Constituição. Nasceu nos Estados Unidos, é norte-americano, então não pode ser deportado. Mas ele havia feito uma ordem executiva e a primeira reação veio exatamente de uma corte distrital. Outras ações de cortes distritais e cortes locais também têm sido fonte de dor de cabeça para ele,
para o avanço com relação a essa questão da migração. Mas ele tem tido sucesso, como vocês viram, já teve mais de 140 mil deportações. Ele estima-se que haja em torno de 10 a 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, e nesses discursos do Trump ele prometeu expulsar até 15 milhões de imigrantes. Ele às vezes se confunde com os números, mas a ideia dele é erradicar realmente a presença dos ilegais, manter apenas os migrantes legais nos Estados Unidos. Vamos acompanhar como que vai acontecer toda essa situação, porque, como o próprio Fred falou, o Marcelo foi para lá, ele tinha 5 anos de idade, ele não foi uma escolha dele ir para os Estados Unidos, ele foi com os pais, né? Então, ele ser deportado aqui para o Brasil vai ser uma outra etapa dessa história, né? Porque ele nunca praticamente teve uma vida, a vida adulta dele ali vai ser no Brasil, um país que ele não teve muito contato, né, até então. E segundo essa matéria que eu falei do Boston Globe divulgada hoje, a mãe diz que ele é o único jovem, ele está numa cela na detenção de Burlington, também próximo ali, com outros 25 migrantes, né? A maior parte deles não fala inglês, ele tem atuado fazendo a tradução para essas pessoas, até por conta na escola dele, ele também tinha muito contato. Ele mantinha essa informação da herança brasileira e também o contato com a comunidade hispânica. Então ele tem essa facilidade, mas ele está nessa situação dentro de uma cela com um grupo grande de adultos, né? São 25 migrantes que a expectativa do governo norte-americano é poder expulsá-los, né?